Já pensou se existisse uma forma de treinar a mente para lidar com o estresse e se os efeitos fossem tão poderosos que pudessem ser medidos, assim, na pressão arterial? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje, a antiga arte da meditação e o que a ciência moderna tem a dizer sobre ela. Olha, foram com essas palavras bem diretas que um médico se dirigiu ao psicólogo e autor Daniel Goleman. Palavras que, segundo ele mesmo conta, mudaram a vida dele para sempre. E o tal porrete era esse aqui. Essa era a leitura da pressão arterial de Goleman, perigosamente alta. Foi o alarme que finalmente fez ele parar e prestar atenção. E foi esse susto com a saúde que deu o pontapé inicial para uma jornada incrível. Uma jornada para dentro, para entender a conexão profunda entre a nossa mente e o nosso corpo. E aí caiu uma ficha importante para o Goleman. Não dá para fugir da própria cabeça. Sabe, tira férias, ir para uma praia paradisíaca. Isso muda o cenário, claro, mas a mente agitada, estressada vai junto na bagagem. E aqui a gente chega no X da questão, né? Muitas vezes, a fonte do nosso estresse está dentro da gente, nos nossos pensamentos. Escapar disso, esse é o verdadeiro desafio. E olha que fato impressionante. Para o nosso sistema cardiovascular não faz a menor diferença se o perigo é real, tipo um prazo de trabalho apertado, ou se é só preocupação com esse prazo. A ansiedade, por si só, já dispara a mesma resposta de luta ou fuga no corpo, fazendo a pressão subir. Vendo que as soluções de sempre não iam funcionar, Goleman decidiu tentar algo mais radical. Ele se inscreveu em um retiro de meditação totalmente imersivo e silencioso. E a disciplina lá era pesada, coisa de monge mesmo. Imagina só, acordar às 4 da manhã, ficar em silêncio absoluto o dia todo, sem nem olhar nos olhos de ninguém, e a única tarefa era uma só, prestar atenção na própria respiração, o tempo todo. E aqui que está o pulo do gato. A meditação não é sobre esvaziar a mente, mas sim sobre treinar a atenção. Pensa nela como um músculo. Toda vez que a mente viaja para longe e a gente, com gentileza, traz ela de volta para o foco, pronto, é uma repetição. É um verdadeiro treino de fortalecimento mental. E o resultado desse treino? Bom, tá aqui, bem claro para a gente ver. O efeito na saúde física do Goleman foi gigantesco e o melhor, totalmente mensurável. A pressão arterial dele despencou de uma zona de perigo para um nível super saudável. A experiência dele foi incrível, a gente viu. Mas será que foi um caso isolado, uma coincidência? Vamos ver agora o que a ciência tem a dizer sobre o impacto de uma mente treinada. Para tirar a prova, na própria pesquisa de doutorado dele em Harvard, Goleman fez um experimento bem interessante. Ele passou um filme super perturbador, que é um método padrão para induzir estresse em laboratório, para 2 grupos, um de meditadores experientes e outro de pessoas que nunca tinham meditado. E os resultados foram fascinantes. Os 2 grupos reagiram ao estresse do filme, claro, mas a enorme diferença estava na recuperação. Os meditadores eram como um elástico, esticavam e depois voltavam rapidinho ao normal. Já os não meditadores, o corpo deles continuava em alerta, tenso, como se a ameaça ainda estivesse ali, sabe? Acumulando os danos do estresse. E essa capacidade de se recuperar mais rápido do estresse acaba gerando um efeito dominó de benefícios para a saúde, como a gente pode ver aqui. Passar menos tempo em modo de alerta significa, no fim das contas, uma pressão arterial mais baixa, um sistema imunológico mais forte e um coração mais saudável. Olha, isso ficou tão comprovado que hoje em dia, grandes instituições de saúde, como o NIH dos Estados Unidos, já recomendam a meditação como a primeira linha de tratamento para hipertensão leve, ou seja, antes mesmo de pensar em remédios. Mas calma, a boa notícia é que ninguém precisa se isolar do mundo num retiro para começar a sentir esses benefícios. Vamos dar uma olhada em 4 caminhos, 4 técnicas bem simples que dá para encaixar na vida moderna. O primeiro e o mais básico de todos é a meditação focada na respiração. O objetivo é bem simples. Colocar a atenção na sensação do ar entrando e saindo, seja no nariz ou na barriga. É o exercício principal para aquele músculo da atenção que a gente falou. O segundo caminho é o escaneamento corporal. Esse aqui é ótimo para relaxar de verdade. A ideia é levar a atenção, de propósito, por todo o corpo, lá da pontinha do pé até o topo da cabeça, só percebendo as sensações e soltando as tensões que a gente encontra. O terceiro caminho já é um passo a mais na autoconsciência. A gente usa a respiração como uma âncora para deixar a mente mais estável.
Aí, quando surge um pensamento, um som ou uma sensação, em vez de se deixar levar, a gente só nomeia mentalmente pensamento, som. Isso cria uma distância super saudável dos nossos processos mentais. E por último, para quem não consegue ficar parado, tem a meditação andando. É uma forma ativa de meditar, focando a atenção totalmente nas sensações de cada passo, no contato do pé com o chão. É perfeito para quem se sente muito inquieto sentado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A capacidade de se recuperar do estresse não é só sobre ter mais saúde no futuro, é sobre como a gente vive cada momento hoje. Pensem comigo. Se cada desafio, cada prazo, cada conversa difícil deixasse menos lixo acumulado no corpo e na mente, como isso transformaria a nossa experiência do dia a dia? Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.